Bom, eu resolvi gravar hoje um vídeo sobre recepção constitucional. Então, quando nós temos aquela troca de uma ordem constitucional anterior para uma nova ordem constitucional, o que acontece com a legislação infraconstitucional? Então, nós já sabemos pelas aulas de direito constitucional, pelos livros de direito constitucional, que há o fenômeno da recepção. Ou seja, se uma determinada norma é compatível com a nova ordem jurídica constitucional, ela será recepcionada. Só que não para por aí. Nós devemos saber se aquela norma é materialmente compatível ou se aquela norma é formalmente compatível, ou ambos, materialmente compatível e formalmente compatível. Quando estamos diante de uma norma materialmente compatível com a nova ordem constitucional, isso significa dizer que a matéria, o conteúdo daquela norma será compatível com a nova Constituição. Ao contrário, uma formalmente compatível seria aquela em que a observância do processo legislativo atualmente defendido na nova ordem constitucional. Então, aquela norma ela se coaduna com o processo legislativo previsto na nova Constituição. Um exemplo clássico de norma formalmente incompatível é o Código Tributário Nacional. Quando ele foi publicado, ele estava compatível com a ordem constitucional de 67, que não previa a exigência de uma lei complementar para tratar de matérias tributárias. Naquela ordem constitucional, não havia problema de uma lei ordinária vir a tratar dessa matéria. No entanto, na Constituição de 88, há essa exigência, o CTN era formalmente incompatível, então, para ele ser recepcionado pela nova ordem constitucional, ele é recepcionado com status de lei complementar, para ele se enquadrar na nova regra de processo legislativo da atual Constituição. Então, por isso se faz necessária essa divisão em norma materialmente compatível e formalmente compatível. Materialmente incompatível, não há essa salvaguarda. Então, se ela for materialmente compatível, o conteúdo for incompatível, ela não será recepcionada pela nova Constituição. Agora, formalmente incompatível, se ela puder ser recepcionada com um novo status, ela será recepcionada, assim como foi o CTN. Caiu uma questão numa prova de 2006 da ESAF, salvo engano, discursiva para o concurso de procurador da Fazenda Nacional. E essa questão criou muita polêmica, teve muita discussão na época. O que aconteceu lá? Queria o examinador que você explanasse sobre uma lei que, quando foi publicada, ela violava o processo legislativo da ordem constitucional à época em que ela foi publicada. Só que ela nunca sofreu um controle de constitucionalidade. Passada essa ordem constitucional, veio uma nova ordem constitucional e aquela lei era compatível com o novo processo legislativo. Então, o examinador queria que você explicasse sobre o tema. Muitos levaram a crer que, como as normas são presumidamente constitucionais, haveria essa presunção de constitucionalidade, ela nunca sofreu um controle de constitucionalidade na ordem jurídica anterior, e por tal razão, como ela era compatível com o processo legislativo da atual Constituição, como ela era formalmente compatível, ela deveria ser recepcionada sem qualquer discussão. Não era isso que o examinador queria ler. O examinador queria que você dissesse que uma lei, quando ela está com um vício de inconstitucionalidade, esse vício é absoluto e a norma, em tese, pelo menos para grande parte da doutrina, ela é viciada, ela é nula desde a sua edição. Então, se ela já nasceu com esse vício intrínseco, se ela já quando ela nasceu, ela era formalmente incompatível com a ordem jurídica anterior, ela não poderia ser sanada por meio da recepção
pela nova ordem constitucional. Então é diferente do que aconteceu com o CTN. O CTN ele nasceu formalmente válido, ele não estava afrontando o processo legislativo previsto na ordem constitucional da sua edição. Ele passou a ser formalmente incompatível. Essa é a teoria da contemporaneidade que é defendida pelo Supremo Tribunal Federal. A lei é analisada de acordo com a ordem jurídica em que ela foi editada, estava vigente quando ela foi editada e não posteriormente. Então, se essa norma nasceu nula, ela é nula desde sempre, mesmo que a atual ordem constitucional venha a compatibilizá-la com seu processo legislativo. Ficamos por aqui. Até breve.